Boa noite. Bom, antes que nada, agradecer ao Padre Cláudio pela oportunidade de apresentar esta pequena palestra que veio em um embalo das celebrações do centenário do nascimento de Fernando Rielo, fundador dos missionários ridentes no ano 59, na Espanha, e que tem sido celebrado ao longo deste último ano, principalmente no âmbito acadêmico da nossa instituição. Ha sido um congresso internacional importante, onde nós temos fixado nossa atenção na pessoa de Fernando Rielo. Fernando Rielo, nascido em Madrid em 1923, significa que estamos praticamente no centenário de seu nascimento. Faleceu em 2004 em Nova York. Ele é natural de Madrid e dedicou sua vida a fundar a instituição. Entregou sua vida praticamente por essa instituição. Duas congregações, uma de missionários e outra de missionárias. Eu conheci a instituição na Espanha, sendo muito jovem, né? Eu tinha 17 anos quando conheci a instituição e tive, enfim, a oportunidade de crescer nesse ambiente de uma instituição nova, crescendo e se expandindo, né? Primeiro por Espanha e depois pelo mundo. Quando eu conheci a instituição, era um movimento local nas Ilhas Canárias e hoje está em 45 países, né? Fernando Rielo é quem fez isso possível. É um pensador, poeta, teólogo e metafísico. Hoje posso, eu que conheci ele sendo muito jovem, posso dar o testemunho, né, de uma situação muito feliz de ver de muita gente na Igreja Católica que lê e estuda Fernando Rielo como nunca, né, porque se passaram anos e seus livros foram divulgados, né, cada vez com mais facilidade. E hoje tem muitos teólogos, né, que não são missionários ridentes, mas são admiradores, né, e seguidores de Fernando Rielo. No âmbito da igreja, igual, muitos bispos, muitos religiosos, muitos professores de pontifícias universidades católicas e demais. Muito bem. Então, vamos em frente, Eduardo. Então, eu escolhi dois temas. Um é a criação do homem à vista da antropologia, né? De uma antropologia cristã. Fernando Rielo aporta um pensamento moderno e forte, muito bem definido sobre a criação do homem, que é algo que a história não tem sabido explicar muito bem até hoje, né? E a segunda parte é um pouco à vista da primeira parte, que é conhecer a mão de Deus na criação do homem. E na segunda parte nós vamos ver a história da salvação, né? Um resumo da história da salvação, a história que nós conhecemos, né? Para começar, nós vamos nos servir do Museu de História Natural de Nova York, porque nós vamos dar uma mergulhada na antropologia
estudar um pouquinho a antropologia, nós aproveitando da divulgação desse museu que está, famoso museu americano que está frente ao Central Park em Nova York, e que eu vou explicar por que foi escolhido e por que está sendo aproveitado hoje em nossa pequena palestra. Bom, isso aqui é uma foto de um dos salões do museu, que tem uma ampla representação de tudo que é o paleolítico, enfim, né? É um museu de uma riqueza impressionante. Uma coisa que me chamou a atenção nesse museu é o relógio, um relógio de 12 horas que explica a criação do universo. Nós temos em um relógio de 12 horas uma apresentação, uma condensação do que aconteceu na história universal. Então, se nós começamos a olhar para trás, né? Ou seja, esse relógio é um relógio que mede 4,5 bilhões de anos, foi o início. Ele avança, mas se nós queremos ver o que acaba de acontecer, teríamos que ir em um sentido contrário, né? Em um sentido anti-horário. E então vamos descobrir que, tipo 5 minutos antes de meio-dia, aparece o Homo sapiens, né? Que habitou na Terra de 100 a 50 mil anos atrás. É o registro que nós temos hoje a idade, né? Que idade teria o homem se tivesse sido medida, né? O Homo. Não estamos falando agora do habitante das cavernas, né? Estamos falando do homem, né? Então, o Homo sapiens, vamos chamar de Homo sapiens não o hominídeo, né? Que é aquele habitante das cavernas primitivo, e sim do homem com a fisionomia e as características do homem atual. Se vamos 10 minutos para trás, vamos para 3,5 milhões de anos atrás. Aqui já sim, são os primatas. Primatas, quer dizer, anteriores da época dos hominídeos, homem das cavernas mesmo. Não era uma pessoa humana, né? Não era uma pessoa humana. Era uma espécie que estava em evolução. Se nós continuarmos retrocedendo, vamos para 228 milhões de anos atrás, época dos dinossauros. E se nós continuarmos retrocedendo, chegamos a 3,5 bilhões de anos, os primeiros seres vivos. Muito bem. Então, esse relógio, o que tem de surpreendente é que nós, homens, né, Homo sapiens, acabamos de chegar, né? Faz 5 minutos. Em um cenário de 4,5 bilhões de anos, é como se acabássemos de chegar. É interessante isso, né? Muito bem. Bom, aqui nós temos a evolução, a figura típica, né? Que se apresenta sempre em um estudo, né, da evolução do homem. Nós estamos falando de 3,5 milhões de anos atrás. Aqui está errado, está escrito errado. São os hominídeos, né? Os hominídeos são esse grupo aqui, antes de chegar ao Homo sapiens, é uma espécie em evolução. Se você me pergunta qual é o homem, eu diria, bom, aqui o único homem, eu diria que é esse último. Já seria o homem inteligente, o homem que
caminha erecto, que tem um cérebro seguindo o formato que nós temos, que é esse, o Homo sapiens. Então, como se explica isso? Bom, tem uma explicação fácil. Deus deixou evoluir, não? Deus sentou. Acho que todo dia sentava um pouco para olhar o relógio. Ele que não tem relógio, Deus não tem relógio. Mas ele falava, não, vamos deixar passar alguns milhões de anos mais, porque ainda eu não quero criar o homem em um formato, em um esqueleto, em uma estrutura que não me agrada. Vou deixar ele evoluir. E a partir do momento que eu decidir, aí sim, eu vou criar o homem. Bom, então, nós temos aqui uma evolução, uma evolução que chegou à extinção e uma evolução que vingou e que termina no Homo sapiens. O mesmo que falamos antes, com outras palavras. Muito bem. Muito bem. Então vamos analisar como Deus criou o homem. Qual foi o recurso que ele usou? Nós sabemos que no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, está explicado isso que é no capítulo 4, em 2 páginas está explicado como Deus criou o homem. E fala mais ou menos isso. Ele fez uma forma de barro, né? Ele fez uma forma de barro. Se supõe que a forma era uma forma humana e soprou o Espírito. E criou o homem à sua imagem e semelhança. Vamos tratar isso para o lado da realidade física, né? Um óvulo e um espermatozoide. Um espermatozoide fecundando um óvulo, e no instante que se produz a fecundação, Deus falou, ação de Deus, vou infundir meu espírito em esse novo ser que está sendo concebido neste instante. Então, aqui teríamos um ser que não seria filho de Deus, porque se Deus não coloca a sua mão, se não coloca a sua ação, né, estaria desprovido de Deus. Mas se Deus coloca seu espírito, como ele fala, né, no Gênesis, que ele soprou seu espírito e deu vida àquela forma, então nós temos um ser vivo diferente. Então Fernando Rielo explica que essa união aqui é um espírito. Deus cria um espírito, um por um, e infunde o espírito em uma nova criatura que está sendo concebida, um por um. É igual que nós, que alguns de nós somos pais de família, né? Nossos filhos foram criados um por um. Eles foram concebidos um por um, né? Eles não vieram de uma máquina. Eles não vieram de um processo que começou a funcionar e começaram a aparecer seres vivos. Não. Nós somos fruto de uma união de um homem e uma mulher, né? Fomos o resultado de um processo fisiológico que nós, por nossa fé, acreditamos que temos um componente que é de Deus. Temos um espírito
que Deus nos deu. O Espírito criado e infundido. Então Fernando Rielo explica que nós somos espírito psicomatizado. Essa palavra meia estranha. Psico, de psique, de mente, né? De referência à nossa mente, à nossa alma, e somatizado, psicossomatizado. O somatizado é do lado orgânico de nosso soma, da parte somática de nosso corpo. Então, somos espírito psicomatizado, um espírito que está fundido em um psicossoma, em uma mente e em um corpo. E claro, de fato somos assim. Nós somos formados por um corpo que tem alma e espírito. Além do corpo tem alma e espírito. Pelo espírito somos capazes de conhecimento, comunicação, criatividade e liberdade. Pelo lado da nossa alma, somos capazes de ter sentimentos, emoções, memória, imaginação e automatização de funções de forma espontânea. Esse é o retrato do ser humano. Somos movidos por um espírito que toma conta desse conjunto, e esse espírito toca o lado do corpo e o lado da alma. Muito bem. Obrigado. Bom, essa aplicação que está aqui é um resumo. Tudo o que nós estamos falando é extremamente resumido para poder apresentar um tema que poderia ser considerado completo em não mais de 50 minutos, que não é fácil, né? Então, nós estamos falando da alma. A alma cuida de sentimentos, emoções, imaginação e memória. Todos temos isso. Mas também temos o espírito, que é o lado nosso mais valioso, porque vem de Deus, porque é o lado da genética divina. É como se Deus falasse: bom, vamos ver, ele já vai ganhar um corpo, já vai se desenvolver, vai ter uma mente, um corpo, mas aqui falta um pocinho que eu vou colocar, que é o lado meu, o lado divino, porque eu sou Deus e eu quero dar um componente que é de Deus, que é meu, para que ele leve. Então, o ser humano tem um componente que vem de Deus. Por isso somos chamados filhos de Deus. Se você me tira esse componente, eu ficaria sem poder explicar o que Deus deu para mim. Então, alma, sentimentos, emoções, imaginação, memória. Nós podemos imaginar animais que têm alma animal, né? O Eduardo tem cachorro em casa, né? Quem tem cachorro em casa de vocês? E então, não é verdade que às vezes pensamos que o cachorro só falta falar, né? O gato também, né? Denise, que gosta de gatos. Então, eles têm alma animal, não têm espírito, não são pessoas. Os animais não são pessoas. Mas quando surpreendemos um animal que se apaixona pela gente, né? Porque os animais se apaixonam por seus donos, né? E às vezes você vê um animal olhando para seu dono e você fala: está apaixonado, né? Loucamente apaixonado. É a alma animal. Falta pouco, né? Para se tornar espiritual, diríamos, né?
mas não é espiritual. Se fosse espiritual, seria pessoa, seria uma pessoa. E ele não, um animal não é pessoa, né? Às vezes até que gostaríamos que fosse, né? E então, o lado espiritual nos dá o conhecimento, a criatividade, a comunhão, a capacidade de transcender limites e a liberdade. Capacidade de transcender limites talvez seja das coisas de mais valor que Deus colocou para nós, né? Aquele empenho em melhorar, em aperfeiçoar algo, né? Que é o dar um toque a mais para que o produto no qual venho trabalhando anos, décadas, né? Melhorar ele um pouco mais. A mania de perfeição, que é própria do ser humano, mas pelo lado espiritual, isso vem de Deus. Deus nos deu essa capacidade de transcender limites, ir cada vez mais longe. Eu sinto que eu sou finito, mas eu sinto que Deus me deu um poder de me projetar ao infinito, um poder, uma percepção espiritual. Somos entes finitos abertos ao infinito. O princípio ontológico de Fernando Rielo é que apenas ser, não existe. O que existe é ser mais. Um ser transcendente. O conceito antigo, clássico, de Parmênides, dos antigos filósofos gregos, que era motivo de orgulho, né? O conceito de ser eterno, perfeitamente limitado, como se fosse uma esfera suspensa, o conceito ontológico de ser. Fernando Rielo fala, não existe. Não existe o ser fechado, perfeitamente limitado. É um ser aberto ao infinito, que se projeta e que, embora ele seja finito, tem capacidade de ir ao infinito. É a nossa capacidade humana pelo lado espiritual. Essas são ideias de Fernando Rielo. Então, agora vamos ir entrando na espiritualidade, né? Espiritualidade que vem junto, né? E então nós vamos falar a capacidade de nossa alma, que está na mente, na vontade e na liberdade. Na mente trabalhamos ideias, pensamentos e imaginação. Na mente entendemos e nos unimos a Deus. O recolhimento da minha mente será meu exercício. Com a mente pratico o silêncio. De onde tiramos isso? Do Evangelho. Por que será que Cristo nos convida a fazer continuamente oração? Né? Orar continuamente, né? Cristo fala no Evangelho, para não cair na tentação. Como se fosse uma recomendação prática permanente. E se vemos as parábolas do Evangelho, 1/3 das parábolas estão dirigidas a mantermos a vigilância, como no caso das virgens prudentes, né? Que a função era se manter vigilantes, né? Aquelas virgens que passavam a madrugada esperando, né? E que elas perguntavam, bom, mas o que eu faço, né? A madrugada toda. Você não faça nada, você vai esperar. Não perca a linha de sua atenção, né? Foi suficiente elas saírem a comprar o óleo, né? Para eles perderem o que não podiam perder, né? Tanto é que o esposo não reconheceu ela, né? Vocês lembram como é, né?
pergunta, quem está batendo a porta, né? E as virgens imprudentes que foram a comprar o óleo falaram, não, nós demos uma saidinha, mas estávamos juntos com as outras. Enfim, mas voltamos, né? E o comentário do esposo, qual foi o comentário do esposo? Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Então, a ideia é que eu tenho que estar atento, vigilante, em vigília. A mesma coisa que nas parábolas que Jesus explica, eu vou me ausentar, mas cuidado, eu vou voltar. Na hora de voltar, quero todo mundo no seu lugar. Não quero que a casa fique desarrumada. Eu quero cada um em seu lugar, cuidando do que ele sabe que tem que cuidar. Então, isso se chama vida ascética, exercício espiritual, ficar atento, né? Onde será que o Jaime quer chegar, né? Na vontade é o mundo de meus desejos, de meu querer. Com a vontade experimentamos a prática de seguir a Deus e conquistamos nosso lugar. Com a vontade pratico a paz. Outro princípio, com a mesma força da mente, que trata de ideias, pensamentos, imaginação, na vontade eu trato da minha disposição. Fique bem disposto. Permaneça com boa disposição. Não fique com má cara. Não perca a calma. Se mantenha do melhor jeito possível. Também um pedido de Deus. E o terceiro ponto, que é a síntese desses dois, é a união da mente com a vontade. Eu me faço livre. Quando eu consigo unir o que eu penso com o que eu faço, eu sou livre. Ou seja, quem tem a liberdade não é quem faz o que passa pela cabeça, né? Não. Quem tem liberdade é aquele que consegue fazer o que ele quer. Né? Lembremos de São Paulo, né? Que em uma de suas cartas, São Paulo se lamenta de que muitas vezes ele acaba fazendo o que não quer e não consegue fazer o que quer, né? Claro, São Paulo coloca isso como uma realidade que ele venceu, né? Porque ele era santo, né? E ele conseguiu vencer essa situação. Quer dizer, para ele falar, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim, ele está falando que já conseguiu fazer tudo o que ele quer. Uma experiência de poder. Quando se fala aqui um mandamento de Deus, né? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Estamos falando disso. Coração, vontade, sentimento. Está mencionando a alma, está mencionando forças, vontade, força. Tua capacidade intelectual. Deus te está pedindo para amar com inteligência. Eu me diria, Jaime, me ama com inteligência. Eu preciso que você use tua inteligência. Eu preciso de você unido a mim com toda a tua inteligência.
não me conformo com menos. Muito bem. Como nós falamos da história da salvação, então colocamos aqui 3,5 milhões de anos atrás, criação do homem, perdido lá no passado. Começamos a falar de uma história conhecida, né? É no início da história sagrada, a história da Bíblia, não é? A história que está na Bíblia, que tem 1850 anos. Que é essa história aqui? Abraão, Ramsés II, Josué, Samuel, Davi, Salomão, a divisão dos reinos. Aqui eu coloquei Isaías, Elias, Ezequiel, queda de Jerusalém, Zacarias, enfim, até chegar a Cristo. Então, 1850 anos de história. Então, o outro dia, o padre Cláudio, 2 domingos atrás, em uma das suas homilias do Advento, que vocês devem lembrar, porque as homilias dele, ele repete as homilias de uma missa para outra, geralmente fala da mesma coisa, né? E ele falava de quem? De Isaías. Ele colocou como exemplo Isaías, o profeta Isaías. E ele falou, Isaías ele quando fala de Cristo, dá a impressão de, você lê o livro de Isaías, ele fala, o Isaías já tinha visto o filme, né? Ele já tinha visto o filme. Como possível? Como é possível ver o filme da história de Cristo 750 anos antes? Como é possível Isaías escrever sobre Cristo como se tivesse estado presente? Se acredita que a paixão escrita por Isaías, né, a paixão de Cristo escrita por Isaías, supera a paixão de Cristo escrita pelos discípulos, porque entra em tantos detalhes e é tão rica que a impressão que ele estava lá. Bom, Isaías era um profeta, né? Muito bem. E então, nós estamos falando da história da salvação, né? Como chega a salvação a nós? Muito bem. Então, nós vamos explicar um pouquinho, um exemplo, né? O exemplo de Isaías. Colocamos nosso foco na figura do profeta Isaías, 740 anos antes de Cristo, no episódio do eunuco, ministro da rainha Candace, narrado em Atos 8, 26, 40. Vamos ver um exemplo de como acontecia a conversão do mundo através da vida apostólica dos discípulos de Cristo após os fatos do Pentecostes. O passo inicial e definitivo foi o batismo, né? Nós sabemos. E a vinda do Espírito Santo, o anúncio da palavra, a conversão e o seguimento. Então, o que aconteceu nessa passagem? Nessa passagem que é do Evangelho de Atos 8, 26, 40, eu trouxe o Evangelho para ler, mas o Evangelho desapareceu. Mas não tem problema, Eduardo. Ele está por aí em algum lugar. Mas eu conheço o texto que eu ia ler, então podemos... Então, aí em Atos 8, que é dos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos,
conta o Evangelho que o Espírito do Senhor avisa a Felipe, um dos discípulos, né? Estamos falando da época pós-Pentecostes, né? Naquela agitação, logo depois do Pentecostes, né? Onde o Espírito Santo estava promovendo tudo quanto é campanha, né? E o Espírito falou: olha, você vai ir para a estrada de Gaza. Ouviram falar de Gaza? Está de moda, né? Hoje está de moda, né? O território de Gaza é mencionado em Atos 8, porque lá estava acontecendo algo importante. E o Felipe é acionado para ir no terreno de Gaza, que está lá no mar Mediterrâneo, quase fronteira com o Egito. Onde estão as maiores confusões hoje com os palestinos e os judeus, né? E então ele foi transportado pelo Espírito até lá e encontrou um eunuco, um ministro de uma rainha que estava voltando de Jerusalém e que estava sentado em uma carroça, num carro. E o Felipe se aproximou e ouviu o eunuco lendo Isaías. E o Isaías estava descrevendo a paixão de Cristo, né? Aquela passagem que fala: e ele foi levado como uma ovelha, né, que se entrega ao tosquiador e que não abre o bico, né? Que a ovelha não reclama, não fala nada, se deixou conduzir ao matadouro. E aí o Felipe pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco fala: difícil, né? Se ninguém me explica. Ele está falando de si próprio, está falando de outro, né? E aí o Felipe explica. Bom, o Felipe deve ter explicado que é o Messias que está sendo explicado. A leitura é sobre a vida do Messias sendo conduzido à morte na cruz, né? E ele faz sua vida apostólica, né? E chega um momento em que o eunuco pergunta: e agora? Bom, entendi de que eu devo ser batizado. Então aqui tem água, né? A carroça vai chegando num lugar onde havia água e pergunta se ele pode ser batizado. É uma passagem belíssima, né? Surpreendente. Mas eu pensando, digo, como foi a salvação do mundo? Como chegou a salvação do mundo? Através da vida apostólica dos discípulos. Muitas vezes guiados a grande distância, como o Felipe foi guiado, ele estava em Jerusalém, ele foi conduzido pelo Espírito a Gaza, à faixa de Gaza, para encontrar um eunuco, ministro de uma rainha. Não era qualquer pessoa. O Evangelho comenta que possivelmente era um etíope convertido ao judaísmo, né? Porque, né? Claro, quem lê fala, e ao cristianismo, né? Porque tudo está... O fundo é Cristo, né? Mas para todos os efeitos, ele estava interessado na cultura judaica, né? Porque Isaías era um profeta da cultura judaica, né? E então o padre Cláudio toca nesse assunto porque veio a calhar colocar essas situações do advento. A nossa esperança do advento,
a reforma que é proposta para todos nós no Advento. Muito bem. Vamos entrar em direto ao assunto, porque estamos chegando no fim. Nós vamos falar da graça santificante. Nós estamos aqui por causa da graça santificante. Todos que estamos aqui carregamos uma porção de graça santificante, que é capaz de nos levantar todo dia, nos trazer à igreja ou nos trazer perto de Cristo, em função de algo que levamos dentro, que se renova continuamente e que nós chamamos a graça. A graça santificante é a graça do Espírito Santo. Como funciona? A graça foi perdida, né, pelo pecado original, não é? Toda essa sequência que nós vimos antes da criação do homem, né, como o homem foi criado por Deus. Se pegamos a Bíblia, pegamos o Gênesis, né, falamos, bom, aí está explicado como se perdeu a graça santificante com o pecado original, né? Nós estragamos a história nossa, né, em um capítulo. A criação do mundo, a separação, né, de animais das plantas, da terra do mar, e quando chegou a vez do homem, nós torramos a nossa história em um capítulo. Entramos em cena e no mesmo capítulo cometemos o pecado original e fomos jogados fora do paraíso. E Deus deve ter pensado, puxa vida, durou pouco a minha empolgação. Eu queria ver Adão e Eva, fundadores da religião. Não durou nada. Eles se enrolaram com uma tal de uma serpente, né? A serpente conseguiu fazer um trabalho perfeito. Em meio capítulo, fora do paraíso. Perderam a graça santificante. E então Eduardo volta para trás. Aqui, né? Aqui começa a história sagrada, com a narrativa do paraíso, 1850 anos, até o momento que Cristo fala, bom, como isso aqui não tem jeito, eu vou ter que ir. Né? Como se fala, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Né? Cristo deve ter falado, isso que sobrou para mim. Ele tentou, né? Mandou profetas, tem as parábolas que falam disso, né? Os profetas que foram enviados para dar um jeito na humanidade, que a humanidade nem pensar em mudar. Mataram todos os profetas. Bom, ele veio aqui para trazer uma nova ideia, uma nova chance. A redenção. Eu vou trazer para você a redenção. Como? Em uma cápsula. Tome uma por dia, né? O batismo. O batismo. Como recuperar a minha graça santificante? Pode passar, Eduardo. Aqui, graça santificante. Nós recuperamos no batismo, mas podemos perder ela no mesmo dia. Se não tomamos cuidado, perdemos a graça santificante também. Mas isso a igreja entende. E então
que é o que recomendam os sacerdotes quando se perdeu a graça santificante? Eduardo, tem um palpite. O que se faz quando se perde a graça santificante? Você sabe. Confessar. Confessar. Você quer recuperar? Eu não sei, estou na dúvida se eu perdi a graça santificante, né? Então, se você vai pegar o manual, vai estar escrito lá, na dúvida, confesse. Se você cometeu um pecado grave, ou muitos pecados pequenos, que juntando fazem o efeito de um pecado grave, porque você pode falar para o confessor, não, eu não tenho nada importante, né? Uma coisa grave assim, mas realmente eu faz muito tempo que não vou numa igreja. Eu me sinto frio, me sinto distante. Tem muitas pessoas assim, né? Que falam, não, eu não sou um pecador, mas eu não confesso faz anos. Me sinto longe da igreja. Perdeu a graça santificante, sem dúvida. A graça santificante é a que nos mantém espiritualmente vivos. Então os padres falam o quê? Confesse. Porque, claro, se você cometeu um pecado grave, não tem nem dúvida. Você sente na hora que você precisa voltar. Mas se você tem uma conduta de muito tempo afastado da igreja, o efeito é o mesmo. Me sinto frio. Me sinto distante de Deus. Bom, mas aquilo que eu quero destacar é o contrário. Quando eu vivo a graça santificante, a graça age sobre minha união. A graça age sobre minha vontade, me fortalece. A graça age sobre minha inteligência, me ilumina. Então, aqui nós temos o efeito da graça santificante sobre a minha capacidade de me unir, sobre a minha capacidade de agir, sobre a minha capacidade de ser lúcido. E então, quando eu junto, o efeito me faz capaz, me faz forte, me faz lúcido. Isso me faz avançar na vida da perfeição. Me aproxima de Deus. A minha ferramenta principal será a oração e seu silêncio. O efeito da perda da graça santificante pelo pecado grave. O fluxo da graça deixa de acontecer. Nos sentimos distantes de Deus, frios e desconectados. Apenas a confissão me permite recuperar meu progredir espiritual perdido com o pecado. Estando na dúvida ou não, confesse novamente e recupere o bem perdido para continuar na vida da perfeição ou santidade. A redenção trouxe os sacramentos, entre eles, fundamental, o da confissão ou penitência. A história da salvação passa por aí, né? Se fala onde se resolve a minha salvação? O relato se inicia no Gênesis, após o pecado original. Eva foi a primeira mulher nascida sem pecado original e Maria seria a segunda mulher. Eva perdeu esse privilégio e Maria o conservou.
É interessante que já no Gênesis já está explicado como essa história ia terminar. Porque o Gênesis já fala de Maria, né? Aquela luta da serpente com a cabeça esmagada né? pela mulher, né? Deus inspirou ao Moisés, que escreveu o Gênesis, né? Para explicar que ele tinha que pôr essa notícia, que estava em aberto uma luta para a história, que era Maria. Então, um novo projeto de Deus, né? Como falava antes, eu falava que Deus olhou e falou: se quer um negócio bem feito, faça você mesmo, né? Então, Deus fez. Preparou a Maria, que foi o primeiro passo. Eu vou encarnar, eu vou me fazer homem. Preciso fazer isso com o meu estilo. O estilo de Deus. Qual é o estilo de Deus? Maria. Escolhendo Maria. Preservando Maria. Cristo trouxe a graça do batismo para viver a vida de santidade neste mundo. Nos corresponde preservá-la com a ajuda do sacramento da penitência, que nos permite recuperar a graça perdida cada vez que seja necessário. Fernando Rielo destaca o momento da salvação em um novo âmbito da graça santificante, que ele chama da graça que nos salva, que nos abre o caminho para a santidade, pedida por Cristo no Evangelho. Maria Imaculada, volta a aparecer Maria. Maria aparece a nova Eva, né? Maria é a nova Eva, a nova chance. Maria Imaculada, encarnação do Filho de Deus, graça do batismo, transfiguração das nossas vidas e salvação eterna para os seguidores de Cristo pela sua redenção. E para terminar, só podia terminar com a imagem de Maria, porque eu pensei, bom, como terminar essa palestra, né, falando da salvação, né? História da salvação. Maria está no início da história. Ou seja, Maria está no início da história como algo que foi perdido, mas não por ela, mas sim pela primeira mulher. E ela vem a trocar a história da primeira mulher, que foi Eva. A segunda Eva é Maria. Maria nos leva ao privilégio da Imaculada Conceição para recuperar a graça perdida com o pecado original. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham anotado algumas coisas em sua cabeça para refletir. O único que posso falar é que a vida de Fernando Rielo foi uma vida de empenho por nos levar a um modelo de vida de perfeição, da perfeição evangélica. Procurar o Evangelho para achar o caminho da minha santificação pessoal. Muito obrigado a vocês.